Imagine só isso. Você está vivendo no ano de 1911, um momento em que o Model T da Ford está se tornando rapidamente o carro mais vendido nas estradas. Mas você não está preocupado com isso. Você está no topo do mundo. Todos te amam e te consideram o melhor piloto de corrida do país. Sua fama e popularidade levam você a se associar e construir uma empresa de carros, uma que leva até mesmo o seu nome. Você deve estar orgulhoso de si mesmo, pois em apenas alguns anos, sua empresa vai vencer a Ford em competição e dominar as vendas de carros, trazendo lucros recordes. O único problema é que você não faz mais parte da empresa. Em vez disso, você está lutando durante a crise econômica da Grande Depressão. Enquanto sua antiga empresa está ganhando milhões de dólares, você se encontra trabalhando em sua fábrica, mal ganhando o suficiente para sobreviver. Esta é a história não contada da Chevrolet e do cofundador que dá nome à empresa, Louis Chevrolet. As origens da Chevrolet. Louis Chevrolet nasceu em 25 de dezembro de 1878, em Vlacho-de-Fonte, na Suíça, mas passou grande parte de sua infância nas pequenas aldeias da Montanha Jora. Sendo o segundo filho de 7 crianças, Louis trabalhava ao lado de seu pai, Joseph Chevrolet, que sustentava a família trabalhando na indústria relojoeira. Quando Louis tinha 9 anos, a família sofreu uma crise econômica e teve que deixar sua cidade natal e se mudar para a cidade de Bonn, na França. Lá, seu pai abriu uma nova loja de relógios, mas não trouxe dinheiro suficiente para alimentar uma família de 9 pessoas. Com o tempo, as coisas ficaram cada vez mais difíceis para a família suíça, a ponto de passarem dias sem comer. Isso levou Louis a abandonar a escola aos 11 anos e arrumar um emprego na oficina de bicicletas Robin, onde eles se especializavam em consertar bicicletas e carruagens. Lá, ele rapidamente aprendeu todas as noções básicas e começou a consertar bicicletas muito cedo. Aos 16 anos, Louis já havia projetado sua própria bicicleta, a Frontenac, que ele usava em muitas corridas locais na cidade e frequentemente terminava em primeiro lugar. Seu talento e vitórias não apenas colocaram comida na mesa de sua família lutadora, mas também despertaram uma paixão pela velocidade no jovem mecânico. Um dia, durante a primavera de 1897, Louis foi enviado ao Hotel de La Poste para consertar um triciclo a vapor que pertencia a um americano. Este triciclo era um dos primeiros automóveis da época e estava criando grande agitação na região. Quando Louis chegou, ficou impressionado com o que acabará de presenciar e se apaixonou instantaneamente por automóveis. O americano cujo triciclo ele havia habilmente reparado era nada menos que William Kisson Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos de sua época. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e talento do jovem Chevrolet e o encorajou a vir para a América. Após sua visita ao Hotel de La Poste, Louis Chevrolet começou a sonhar em cruzar o Oceano Atlântico, a terra da oportunidade. Em 1899, Louis finalizou o design de outra bicicleta, a Gladiator. Esta peça era tão impressionante que chamou a atenção de um gerente na fábrica de automóveis Duroc, que contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo na Duroc, Louis Chevrolet aprendeu o básico tanto de motores de combustão interna como de 4 tempos. Há rumores de que ele também tenha trabalhado para outras fábricas, incluindo a de John Bolton, um dos fabricantes de carros franceses mais famosos da época. Se isso é verdade ou não, foi apenas mais um passo em direção ao cumprimento de seu sonho de chegar à América. Com o dinheiro que ganhou em Paris, Louis atravessou o Oceano Atlântico aos 21 anos e chegou à cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente fazer sua mudança dos sonhos para Nova York em 1901. Uma vez em Nova York, Louis conseguiu um emprego em uma oficina de engenharia, graças a um imigrante suíço chamado William Walter. Depois de alguns meses trabalhando para Walter, Louis decidiu mudar e começou a trabalhar na filial americana da de John Bolton. Infelizmente, a filial foi fechada no ano seguinte e Chevrolet teve dificuldades em encontrar um novo trabalho. Por volta deste tempo, seu pai faleceu, então Louis encorajou sua família restante a vir para a América. Durante os próximos anos, Chevrolet lutou para ganhar dinheiro, trabalhando em várias pequenas oficinas e até mesmo assumindo um emprego de meio período como motorista para pagar as despesas. Mas tudo mudaria em 1905. Naquele ano, Chevrolet juntou-se à filial americana da montadora italiana Fiat. A Fiat na época estava se tornando rapidamente uma das principais empresas automotivas do mundo e, para Louis, foi contratado para fazer sua atividade favorita, participar da equipe de corrida da empresa.
Durante seu tempo na Fiat, sua obsessão por motores atingiu novos patamares e ele rapidamente ganhou reputação como um corredor destemido, com pouca ou nenhuma preocupação com sua própria segurança. Sua primeira vez na pista foi quando teve a chance de dirigir um Fiat com pouca potência em um evento cronometrado em Morris Park. Para a surpresa de todos, ele quebrou o recorde mundial de 1 milha. Louis voltou à pista alguns meses depois, mas desta vez em uma corrida direta contra alguns dos melhores pilotos do país. Foi um evento altamente divulgado e, depois de bater o recorde de 1 milha, muitas pessoas estavam ansiosas para ver como o Chevrolet se sairia em uma corrida real, e ele não decepcionou, conquistando uma vitória em primeiro lugar. Essa vitória o tornou mais popular e até foi destaque na primeira página do New York Times. Apesar de ter um bigode engraçado, Chevrolet era um homem forte e musculoso, e essa força realmente o ajudou em suas corridas. Os carros de corrida daquela época eram mais como monstros que tinham que ser dominados na pista, já que a suspensão ainda era baseada em molas de carrinho que quebravam as costas. Não era suficiente apenas saber como dirigir um carro, um bom piloto tinha que ser capaz de dominar seu veículo e Chevrolet era um mestre em fazer exatamente isso. Além de ser um grande piloto, ele também era um mecânico brilhante, então entendia seus carros e constantemente os empurrava até seus limites. Com todas essas qualidades, não demorou muito para que o talento de Louis fosse notado por alguns dos maiores jogadores da indústria automotiva, entre eles o aclamado engenheiro e inventor John Walter Christie, que convidou Louis para trabalhar em sua empresa. Assim, após um ano na Fiat, Chevrolet se mudou para Filadélfia para começar seu novo trabalho na fábrica de Christie. Foi lá que ele desenvolveu um novo carro de corrida que introduziria um conceito completamente novo, a tração dianteira. Embora a tração dianteira fosse um conceito brilhante e muito à frente de seu tempo, ainda estava em desenvolvimento e John Christie nunca alcançou o sucesso desejado. Ainda na pista de corrida, Louis esperava por mais, mas seu tempo na empresa foi fundamental para desenvolver ainda mais seu conhecimento no campo automotivo. Nos anos seguintes, ele continuou a participar de muitas grandes corridas de sua época, incluindo as corridas Vanderbilt Cup e a Indianapolis 500. Após várias vitórias e quebra de inúmeros recordes, ele se tornou uma figura pública e até recebeu o apelido de o francês destemido. Em 1909, Louis terminou como o segundo melhor piloto no campeonato americano. No entanto, apesar de todo o seu espetacular sucesso nas pistas, a Chevrolet pagou um preço alto por sua carreira de corrida, pois dizem que ele passou grande parte do tempo em hospitais devido a vários acidentes, e alguns de seus mecânicos de corrida não tiveram tanta sorte e morreram nas pistas. As habilidades de corrida da Chevrolet eventualmente chamaram a atenção do empresário William Durant, um dos fundadores da General Motors e proprietário da Buick Motor Company. Inicialmente, ele contratou Louis para dirigir em sua equipe de corrida da Buick, mas acabou fazendo algo ainda maior, fundando uma das maiores empresas de carros do planeta, a Chevrolet Motors. Depois que William Durant, cofundador da General Motors, foi demitido de seu cargo de gerência sênior em sua própria empresa devido a uma crise financeira, ele imediatamente começou a fazer planos para reentrar na indústria automobilística. A oportunidade se apresentou quando ele recrutou Louis Chevrolet para sua equipe de corrida da Buick. Durante uma reunião, Durant propôs a Louis que eles construíssem juntos uma empresa de carros. Louis concordou e, junto com seu irmão Arthur, formaram uma parceria com William Durant e fundaram a Chevrolet Motor Company em 1911. Além do desempenho de Louis nas pistas, seu nome com sonoridade suíça estava ficando popular no país e isso era atrativo para William Durant em termos de marketing. Era o nome perfeito para batizar um carro. Sr. Durant convocou uma reunião com Louis, na qual ele propôs que os dois construíssem uma empresa automotiva juntos. Louis concordou e, ao lado de seu irmão Arthur, eles se uniram a William Durant e fundaram a Chevrolet Motor Company em 1911. O plano era simples. Os irmãos Chevrolet trabalhariam no design do veículo, enquanto William se concentraria no lado do marketing dos negócios. Louis imediatamente começou a trabalhar. Com a ajuda de seu amigo próximo Etienne Planche, eles passaram mais de 6 meses projetando um elegante carro de 6 cilindros que provou a todos que as habilidades de design de Louis eram tão boas quanto suas habilidades de corrida. O resultado foi o Classic Six, o primeiro carro Chevrolet a carregar o nome de seu designer, também conhecido como Type C. Ele veio com um motor de 4,8 litros que na época era um dos maiores de sua classe e podia atingir uma velocidade máxima respeitável de 65 milhas por hora. Foi apresentado ao público em 1913 com um preço de etiqueta de $2.250, ou $65 mil na moeda de hoje.
O Chevrolet Classic Six fez um nome para si mesmo como um carro de luxo, mas em termos de vendas acredita-se que apenas cerca de 500 carros foram produzidos durante seu primeiro ano. Embora Louis estivesse orgulhoso de sua criação, William não ficou satisfeito. Os dois se reuniram para discutir o futuro da Chevrolet Motors. Louis queria construir carros de corrida para a empresa, mas William discordava e insistia que eles precisavam se concentrar em carros de baixo custo e alto volume, assim como Henry Ford estava provando com o modelo T. Ele tentou convencer Louis de que isso traria dinheiro e faria de sua marca uma instituição, mas Louis insistiu que a marca representava a corrida. Seu encontro nunca foi totalmente resolvido e eles deixaram suas discussões para outro dia. Louis continuou viajando pelo país promovendo seu carro e então tirou uma breve pausa para revisitar sua cidade natal na Europa. Quando ele retornou de sua viagem, William havia reestruturado a empresa para construir carros de baixo custo sem o consentimento de Louis. Louis se sentiu insultado com isso e outra discussão surgiu entre os dois fundadores. Diz a história que William Durant disse a Louis para parar de fumar seu charuto barato e passar para algo mais exclusivo, especialmente agora que ele era um executivo de uma empresa em rápida ascensão. A esposa de Durant prosseguiu dizendo que não era tanto a marca de cigarros que seu marido não gostava, mas sim a maneira como Chevrolet o segurava no canto da boca. Esse comentário machucou tanto Louis que ele famosamente disse a William: "Eu vendi meu automóvel para você, eu vendi meu nome para você, mas não vou vender minha personalidade para você." Após o desacordo, Louis sentiu que sua influência na empresa estava diminuindo, então ele deixou a empresa e voltou a fazer o que mais gostava: correr com carros. Mas em 1915, Louis fez um movimento que eventualmente lhe custaria todo o seu futuro. Ele vendeu sua participação na empresa e desistiu da oportunidade de se tornar um dos homens mais ricos da América. Com esse movimento, William Durant tornou-se o único proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para fazer o que quisesse com a empresa, então ele continuou seus planos de criar automóveis econômicos, enquanto Louis perseguia sua paixão original de construir carros de corrida. Devido à sua partida, o Chevrolet Classic Six foi o primeiro e único carro já produzido durante o tempo de Louis com a empresa. É provável que Louis nunca imaginou que a Chevrolet iria crescer rapidamente para se tornar uma das principais marcas de automóveis da indústria, e não havia razão para ele ficar em uma empresa que não acreditava mais. Louis usou o dinheiro que ganhou com sua saída e fundou a Frontenac Motor Company em 1915, dedicando todo o seu tempo e energia para projetar carros incrivelmente velozes. Nos anos seguintes, seus carros fizeram muito sucesso nas pistas e Louis e seu irmão mais novo, Gaston, governaram a pista de corrida por muitas temporadas, graças à sua engenharia. Em 1920, os irmãos ganharam o maior troféu de corrida do país, a Indianapolis 500. Mas foi justamente quando Louis sentiu que as coisas estavam ficando maiores do que ele jamais poderia ter imaginado que algo inesperado aconteceu. Em 1922, os irmãos Chevrolet mais jovens, Gaston, morreram em um acidente enquanto competiam em Beverly Hills. Louis ficou profundamente triste e inconsolável com a perda de seu irmão mais novo, a ponto de jurar que nunca mais correria novamente. Sua sorte começou a desvanecer e sua empresa Frontenac Motores tinha planos de construir um protótipo de automóvel de passageiros com a ajuda de outros investidores. Porém, um enorme escândalo de Wall Street em torno desses investidores surgiu, obrigando-os a desistir do negócio e deixando Louis preso com todos os custos de desenvolvimento do protótipo. Logo depois disso, ele não teve escolha senão pedir falência. Ainda assim, ele se juntou com seu irmão Arthur e fundou a Irmão Chevrolet, uma empresa de manufatura que se concentrou no desenvolvimento de motores para automóveis e motores para aviões leves. A empresa começou a crescer nos anos seguintes e até expandiu suas distribuições para o Canadá, Inglaterra e até a Austrália. Mas com a ascensão da Grande Depressão, sua nova empresa durou apenas alguns anos. Depois disso, Louis Chevrolet tentou abrir uma empresa de aeronaves em Indianápolis, mas isso também foi forçado a fechar devido à crise econômica. Por outro lado, a Chevrolet Motors estava superando a Ford no início dos anos 1930 graças ao seu novo modelo, o Chevrolet Internacional. O logotipo da gravata borboleta da empresa estava rapidamente se tornando uma das marcas mais conhecidas do mundo. Na época, Ford, Chevrolet e Chrysler eram os três maiores vendedores de carros na América e estavam trazendo muitos lucros. Infelizmente, para William Durant, ele também não fazia mais parte da Chevrolet devido a várias aquisições que ele fez que colocaram ele em grandes dívidas, resultando em sua saída da empresa em 1920. Na década de 1930,
Louis Chevrolet estava ficando velho e perdendo força a ponto de não conseguir mais se obrigar a abrir outro negócio. Ele se viu pobre e desempregado durante a pior crise econômica da América. Sem opção melhor, ele voltou para trabalhar na empresa em rápido crescimento que ele uma vez fundou. Não houve boas-vindas triunfantes ou qualquer coisa desse tipo, mas, em vez disso, ele foi empregado como um simples mecânico trabalhando na linha de montagem da Chevrolet. Nessa época, ele contraiu aterosclerose e sua saúde rapidamente começou a se deteriorar, tanto que em 1938, essa doença o obrigou a amputar sua perna, o que o forçou a se aposentar do trabalho. Sem dinheiro para cobrir seus problemas de saúde, ele morreu em 1941 aos 63 anos devido a um ataque cardíaco. Seu irmão Arthur caiu em uma profunda depressão e tirou sua própria vida poucos anos depois. Após a trágica morte de seu fundador, a Chevrolet Motors continuou a dominar as vendas de carros e atingiu seu auge nas décadas de 50 e 60. Foi por volta desse período que eles introduziram o Corvette em 1953, um conversível de 2 lugares construído com fibra de vidro em vez de aço, o que tornou mais fácil projetar as formas arredondadas do corpo do carro. Esse novo fenômeno foi um dos primeiros carros esportivos de produção na América e foi o primeiro a ter sucesso e se tornar popular em todo o país. O sucesso da empresa foi seguido pelo lançamento do seu melhor modelo até então, o Chevy Impala, que rapidamente se tornou um grande sucesso em todo o país por seu incrível design alongado e recursos incríveis. O Impala até quebrou o recorde mundial de mais veículos vendidos em um ano no mercado americano de carros, vendendo mais de 1 milhão de unidades em 1965 e 66, um recorde que permanece até hoje inquebrável. Esta é a história da Chevrolet e do destino trágico de seu fundador. Embora a vida de Louis tenha sido cheia de aventuras e momentos épicos, muitas pessoas não conhecem sua história completa. Hoje, ele está enterrado no cemitério Holy Cross em Indianápolis, perto do circuito de corrida onde ele já foi uma lenda.